Olá, deixa eu me apresentar. O meu nome é Vanessa Wischensky, estou cursando o 8º semestre em Letras Inglês e Português pela Unigran Ensino à Distância e faço parte do meu estágio a preparação de uma aula para os alunos do 2º ano do ensino médio. A aula a seguir é relacionada ao ensino da língua inglesa e o conteúdo trabalhado será sobre os advérbios de frequência usados no Simple Present. Adverbs of frequency, ou advérbios de frequência. Os advérbios de frequência, ou os adverbs of frequency, também chamados de frequency adverbs, indicam com que frequência quantitativa uma determinada ação acontece, pois o falante, ao descrever com que frequência faz alguma coisa, por exemplo, quando fala de sua rotina, deve fazê-lo usando esses advérbios de frequência, que a gente vai ver agora, então, os advérbios de frequência, tá? Esses advérbios são distribuídos em uma escala quantitativa, variando entre os valores absolutos de always, sempre, never, nunca. Já os demais, como usually, regularly, normally, often, sometimes, occasionally, rarely, seldom, ocorre entre esses dois advérbios, sendo comum a presença deles em diferentes tempos verbais. Geralmente, são utilizados para responder perguntas que começam com how often, com que frequência, ou how many times, quantas vezes. Então, aqui agora a gente pode ver uma listinha, então, dos advérbios, tá? Eu coloquei, então, do lado esquerdo uma coluna com os advérbios e a tradução, então, do lado direito. Então, vamos lá ler. Now, agora. Now, agora. Always, sempre. Always, sempre. Never, nunca. Never, nunca. Today, hoje. Today, hoje. Every day, todos os dias. Every day, todos os dias. Daily, diariamente. Daily, diariamente. Often, frequentemente. Often, frequentemente. Sometimes, às vezes. Sometimes, às vezes. Generally, geralmente. Generally, geralmente. Usually, usualmente. Usually, usualmente. Perfeito? Infelizmente ou felizmente, vocês vão ter, então, que memorizar esses advérbios de frequência, ok? Vamos continuar, então. Quais são as regrinhas, então, para utilizar esses verbos de frequência? Vamos dar uma olhada? Ok, então vamos lá. Never. Never é uma palavra negativa, é a mesma coisa que not. Então, se você tem o never numa frase, você não precisa usar o not, tá? Então, tá ali. Lembre-se que never é uma palavra negativa. Assim, não podemos usá-la com o not, tá? Então, você não pode ter na mesma frase never e not, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplozinhos, tá? He never reads the texts before class. He never reads the texts before class. Então, você tem o sujeito, você tem o never, você tem, então, reads. Reads por quê? O verbo to read é ler, mas reads, como em terceira pessoa, ele acrescenta o S, né, como a gente viu em aulas anteriores. The texts before class. Okay, my kids never eat meat. My kids never, eles não comem, nunca comeram, nunca comem carne. Então, my kids never eat meat. Ok? Então, você pode ver que, na verdade, ali, ó, o never, ele tá vindo antes do verbo, né? Então, a gente tem o sujeito, tem o never, e daí tem o verbo, tá? Agora, daí uma perguntinha, tá? How often do you ride your bike? How often do you ride your bike? Então, how often, com que frequência
Do you. Então, do, você tem ali como o verbo, então, auxiliar. You, o pronome, né? O sujeito. Ride, o verbo principal. Your bike. Então, how often do you ride your bike? A resposta é I usually, usualmente, né? Ride it after school. Então, I usually ride. Então, tenho ali sujeito, tenho usually. Ride. Então, eu uso, então, sujeito, o advérbio, né? Ali, de frequência. Ride, o verbo. It. O it está no lugar, então, de your bike. No caso, my bike. After school. Perfeito. Aí uma outra frase, então, ali. Question, né? How often does she go out? How often does she go out? Com que frequência, então, né? Ela sai. Então, de novo, does é o verbo, então, auxiliar. Does she. Por que does? Because she é a terceira pessoa, então, terceira pessoa do singular. Lembrando que a gente tá vendo aqui, então, os advérbios de frequency, né? De frequência. Porque ele é usado bastante, são usados bastante no simple present, tá? Então, tem how often, com que frequência, does she, então, verbo auxiliar, she, sujeito, go out, então tem o verbo e o complemento. She always go out on Friday with her friends. She always goes out on Friday with her friends. Então, she, ela, always, goes. Por que goes? De novo, porque she é a terceira pessoa da terceira pessoa do singular, né? Quando a gente vai lá nos pronomes. Então, por isso é goes, não é go, é goes. Out on Friday with her friends. Então, she seria o sujeito, always, goes, e o verbo. Então, você pode ver que também neste daqui, o advérbio, então, né? De frequência, ele está entre o sujeito e o verbo principal. Tudo bem até aí, classe? Perfeito. Então, aqui só para fazer, então, os reminders, né? Importantes. Então, antes do verbo principal, você pode usar never, always, rarely, né? Então, seria aqui, ó. Sujeito, advérbio de frequência, follow, verbo principal. Então, they never followed instructions. They never followed instructions. Então, sujeito, advérbio de frequência e o verbo principal e o complemento. She always goes home by bus. Então, ela, sujeito, né? She, always, advérbio de frequência, goes. Goes porque é a terceira pessoa no singular. Então, a gente vai lá e acrescenta o ES. Goes home by bus. We rarely watch the news. We rarely watch the news. Então, sujeito, rarely, advérbio de frequência, watch the news. Então, a gente tem, de novo, né? Again, a gente tem o sujeito, a gente tem o advérbio de frequência e o verbo principal. Aí, tem também a parte que você pode, daí quando você está conjugando o verbo to be, né? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. A gente coloca, então, o verbo, o advérbio de frequência depois do verbo to be. Então, I am, eu sou, ou eu estou, ou, né? I'm usually full of energy after a cup of coffee. Então, usualmente eu sou assim, cheia de energia, né? Após um copo de café. Então, I am, verbo to be, eu sou, eu estou, né? No caso, se você tentar traduzir ao pé da letra, fica bem assim, louco, né? Bem crazy. Então, I'm usually full of energy after a cup of coffee. Ali temos o outro. He is always sick during winter. He is always sick. Então, ele está, né? Sempre. So, he is always sick during winter. Então, o verbo to be, né? Conjugado. O advérbio de frequência. O verbo principal e o complemento. Tudo bem até aí? Perfeito. Aí você pode usar também depois do verbo will, tá? Nesse caso, eu estou trazendo esse will só para pegar e
fazer a introdução, tá? Porque o will, na verdade, ele não faz parte do simple present, porque a gente está falando do will. O will, ele está no futuro. Mas a gente usa também, né, os advérbios de frequência quando nós estamos também usando outros verbos auxiliares. Nesse caso, o will, ele é um verbo auxiliar do futuro, né? Então, vamos lá. We will always remember that summer. Nós sempre lembraremos daquele verão. Tudo bem até aí? Vamos lá para o próximo. Ok. Agora, vamos ver então, depois o verbo auxiliar does, também o verbo modal can, né? E às vezes usado no início da frase, ou às vezes usado no final da frase. Então, vamos ver lá o exemplo, tá? Então, se for usado depois do verbo auxiliar does, na parte negativa, tá? Então, does, doesn't, né? Does not. Ok, perfeito. Então, a gente vai lá. It doesn't often rain all day long. It doesn't often rain all day long. Então, o it, né? A gente está falando assim, o it é sempre de objeto, animal. Nesse caso, a gente está falando da chuva, né? Então, que it doesn't often rain all day long. Então, não chove frequentemente o dia todo. Ou frequentemente não chove o dia todo. Mas é por isso assim, né? Às vezes traduzir ao pé da letra, às vezes pode parecer meio confuso, mas você vai ver que com o tempo você vai acabar se acostumando e você vai acabar então pensando em inglês normalmente, tá? Então a gente tem ali it, que é o sujeito, doesn't ou does not, que é o verbo auxiliar da maneira negativa, né? Often, o advérbio de frequência, rain, do verbo chover, né? To rain, all day long. Depois tem do verbo modal can, né? Can, como se fosse assim, de poder, né? He can never find his glasses. Então, a gente já tem ali o never, que é negativo, né? Que a gente sabe que não pode usar o not junto. Então, he can never find his glasses. Então, a gente não poderia fazer assim. He can't never, ou he cannot never find his glasses. Não. Ou a gente usa, né, cannot, ou a gente usa never. Nesse caso, quando a gente usa o never, que é o advérbio de frequência, a gente não pode usar o not. Então, he never find his glasses. Perfeito. Agora, no começo da frase. Normally, I wake up before everyone in the house. Normally, I wake up before everyone in the house. Então, normally, o verbo, então, advérbio de frequência. I, sujeito. Wake up, acordo. Wake up, acordo. Before everyone in the house. Ou você pode, então, usar no final da frase. They can pay cash occasionally. They can pay in cash occasionally. Eles pagam dinheiro ocasionalmente. Ok? Perfeito até aí? Vamos lá, class. Don't forget. Não se esqueça. Então, agora uma coisa muito importante, né? Não esqueça. Don't forget. Advérbios de frequência. Adverbs of frequency. Ok? Então, ali algumas regrinhas, né? Para vocês pegarem uma colinha, para vocês lembrarem tudo, então, do que a gente falou, né? E que fazem parte, então, nesse caso, da nossa aulinha, os advérbios de frequência fazem parte do simple present. Perfeito? Então, vamos lá. Os advérbios de frequência, ou adverbs of frequency, eles indicam a frequência de uma ação, antecedem o verbo principal, com exceção do verbo to be, que daí é depois, certo? Com os verbos auxiliares e verbos modais, eles se posicionam entre o verbo auxiliar modal e o verbo principal, né?
No caso que a gente tem lá, se vocês se lembram bem, do que he can never, né? He can never. Então, tá lá uma frasezinha que você pode usar como exemplo. Aí você tem, então, frequently, generally, normally, occasionally, sometimes. Podem vir no começo ou no final da oração, perdão, ok? Não se usa not com o advérbio never. Os advérbios de frequência, eles são usados, então, para responder as perguntas com how often. How often? São usados para falar de rotina, novamente, ok? E eles são usados também em diferentes tempos verbais. Presente, passado e futuro, como a gente viu, né? Com will, né? A gente falou presente, né? Pode ser o passado também. No caso, a gente não viu no passado aqui, mas pode ser usado no passado. E o will, que é o futuro. Perfeito? Então, por gentileza, classe, eu vou estar enviando esses slides, né? Para vocês darem uma olhada, para vocês revisarem mais uma vez, tá bom? Infelizmente, dá uma memorizada, né? Na lição de hoje, mas é muito fácil. E com o tempo, com certeza, vocês vão, né? Vocês vão gravando mais na cabeça. Isso vai tornar uma coisa, vai fluir bastante para vocês. Ok? Perfeito, muito obrigada então. Tenha um bom dia.